Glórias a Deus. Pai do Senhor, igreja, abre a tua Bíblia no livro de Hebreus. Quantos viram aquele videozinho, aquela mensagem que eu botei lá no grupo da igreja? Ninguém, quase ninguém, né? Tem que ver as redes sociais da igreja, queridos, tem que participar, né, para saber os acontecimentos aqui. Eu botei lá que, né, a fé, eu botei que o título dessa mensagem seria a fé que agrada a Deus. Amém, amados? E a gente vai meditar um pouquinho sobre isso. Amém, amado? Então, Hebreus, você já abriu aí, né? Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, muito conhecida essa palavra aqui, muito preguei sobre isso aqui, e muito ouvi também, muitas pregações ouvi sobre isso aqui, mas, né, a palavra de Deus, ela se renova, e eu creio que tem algo diferente esta noite para nós. Você crê? Amém? Vamos ler então a palavra. A palavra diz assim, ó, deixa eu ver se o Alexandre botou aqui, vamos ler ali que fica melhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Eu queria que tu botasse aí também o Alexandre, Romanos 10, 17, se você quiser acompanhar aí, e depois na sequência Tiago 2, 17. Romanos 2, 10, 17, e Tiago que é 2, 17. Romanos 2, 17 diz assim, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Agora, Tiago, por favor, Alexandre, Tiago 2,17. Aí, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Eu, estudando esses versículos aqui, amados, ou melhor, querendo buscar um entendimento sobre a fé, que é uma coisa muito importante, muito necessária na nossa vida, na vida cristã, nós precisamos ter fé. A palavra ou a fé em si, ela tem um poder gigantesco, tanto é que Jesus assim, se a gente tiver fé, a gente ordena que esse morro muda de lugar e isso acontecerá. Então, a fé é muito importante na vida do cristão, mas ela tem alguns princípios, algumas coisas que tem que ser juntada, e é isso que a gente vai meditar um pouquinho hoje, e vamos começar pelo princípio de tudo, né, que é Hebreus 11, 1, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, né? Simplificando para você entender, mas a gente acredita, a gente não vê, mas a gente acredita. Muitas pessoas, elas precisam, esse dia até nós estávamos conversando aqui, eu acho que foi com o pastor Luiz Fabiano, não lembro se foi com o pastor Jurandir, com o pastor Luiz Fabiano, que as pessoas precisam ver, assim como aquele discípulo Jesus, Tomé, né, que ele queria ver. Quando disseram para ele, e as coisas são tão incríveis, irmãos, que quando Jesus era para provar mesmo Tomé. Quando Jesus apareceu pela primeira vez para os apóstolos, para os discípulos, ele não estava presente. Quando Jesus apareceu depois de ressuscitado, quando ele apareceu para os discípulos, Tomé não estava presente. Quando os discípulos, né, contaram para ele, ele não acreditou, não.
Não acreditou. Ele disse assim, só se eu botar o dedo lá na ferida, se eu botar lá nos buracos dos pregos para mim acreditar. Só vendo, né? Então tem muita gente que ainda vive assim, né? Vive assim, esperando ver alguma coisa para crer. Se não ver, elas creem, mas assim superficialmente. Elas precisam de um testemunho, elas precisam de presenciar alguma coisa para elas se firmar, para elas acreditar mesmo. Mas só que essa fé não é a que acontece normalmente nas nossas vidas. A fé é a gente acreditar, né? A gente vestir a camisa do Evangelho. Mas para isso, como está lá em Romanos, a gente precisa ouvir qual é o passo, qual é o caminho para a gente aguçar, fortalecer a nossa fé. É através da palavra de Deus, e de ouvir a palavra de Deus, né? E aí que tem um problema. As pessoas que geralmente não têm muita fé, elas também não têm muita vontade de estudar, de aprender, porque é isso que faz a gente ter fé, construir uma fé sólida dentro da gente, é a gente estudar as Escrituras, né? A gente saber o que vai vir, a gente saber do porvir, para quando isso vir, a gente já está esperando e acreditar, aquilo entrar no nosso coração. Quando a gente não, às vezes vem até uma coisa importante, pega a gente de surpresa, não entra no nosso coração, a gente pasma, não acredita, né? Mas infelizmente essas duas questões, ela está no crente, né? A falta de fé, porque não ter muita fé, irmãos, isso não é até uma culpa da gente, né? A fé é uma coisa natural que entra ou não entra no ser humano, né? Mas a gente tem que crer. Ninguém pode fazer nada por nós, a gente tem que crer, a gente crê, mas o processo que faz aumentar a tua fé, ou te dar fé, isso sim, isso faz parte da gente, a gente tem que buscar, que é ouvir a palavra de Deus, né? Que é aprender a palavra de Deus, que é se inteirar das coisas de Deus, e a gente sabe que isso está difícil. A prova grande que a gente tem visto agora nos últimos dias no nosso estudo, né? O estudo começou com 32 pessoas, eu acho, né? E hoje a gente tem, ontem ainda tivemos 10 pessoas, né? 10 ou 12 pessoas aqui. 12, né? Ainda estava bom, porque teve dias piores, com 6, 8 pessoas. E cadê os outros? Quer dizer, não tem muito interesse, tem outras prioridades. Claro que tem umas exceções, né, irmãos? Lógico, tem algumas exceções, e aquelas pessoas que estão dentro dessas exceções, por favor, né, eu estou dando uma puxadinha de orelha daqueles que não podem, mas não vêm, né? Não daqueles que não podem. Não pode, né, irmãos? Porque a prioridade é a nossa casa, o nosso trabalho, né? Para depois ser a igreja. Né? A gente tem que cuidar da nossa família, não adianta a gente estar na igreja e largar a nossa família, não adianta a gente estar na igreja e largar o nosso trabalho, que é o sustento da nossa família. A gente tem que tentar conciliar essas coisas, mas a pegadinha aqui é para aqueles que podem, mas não vêm, não se esforçam para qualquer outra coisa, mas não se esforçam para estar na igreja, para aprender mais um pouquinho, porque a nossa fé vem do ouvir. E o ouvir, o que quer dizer ouvir a palavra de Deus? É aprender da palavra de Deus, né? É conhecer a palavra de Deus. Então essas duas coisas têm que andar junto, né? Você quer aguçar a sua fé? Você quer aumentar a sua fé? Você quer solidificar a sua fé? Tem que buscar, né? Buscar conhecimentos, porque o conhecimento, ele nos traz a fé. Quando eu sei por mim mesmo
que Deus é bom, que Deus faz milagre, isso vai aguçar a minha fé muito mais do que eu saber por outra pessoa. Sempre quando eu falo isso, quando eu comparo essas coisas assim do que vem dos outros e do que vem da gente mesmo, eu lembro de Jó. Né? Jó, depois da luta, sempre lembro de Jó, porque Jó é uma referência nisso. Jó, depois da luta, ele disse assim: olha, eu ouvia falar de Deus. E olha que interessante isso, irmãos. Ele ouvia falar de Deus e mesmo assim, ele foi... o próprio Deus disse que ele era um homem justo, reto e íntegro. E ele só tinha ouvido falar de Deus. Mas aí depois da luta ele disse assim: olha, eu ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos o viram. Aí ele ficou muito mais, muito mais firme, muito mais forte na fé. E como é que a gente tem essas certezas? Já que o princípio da fé não é daquilo que a gente vê, como a própria palavra diz. O princípio da fé não é, se tu está esperando te fortalecer na fé, esperando em alguma visão, em algum acontecimento, pode isso não chegar a tempo. Ou pode isso não chegar numa situação suficiente para você aumentar a tua fé. Até porque aqueles que vivem de situações, irmão, não são firmes, não são constantes. Aqueles que vivem de fé é que são constantes. Aqueles que têm a fé é que são constantes. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que conhecer Deus. A gente tem que saber por que a gente está debaixo de uma promessa. Por que a gente está debaixo de um propósito. Né? Isso não é uma coisa que foi inventada agora, isso não é uma coisa que os pregadores estão utilizando para convencer ou para sensibilizar você, não. Isso é a palavra de Deus e as promessas de Deus, é o planejamento de Deus, isso. Então, através da palavra a gente vai ter esse conhecimento. Olha, o pregador, ou o mensageiro, ou o profeta disse que eu estou debaixo de um propósito, né? A princípio, quando você não tem conhecimento, você diz: poxa, ele é um homem de Deus, pode até você acreditar, né? Mas se você conhecer a palavra e sabe que esse é o objetivo de Deus, de te colocar debaixo do seu propósito, esse é o objetivo de Deus, gente. E essa é uma escolha de Deus. Não foi você que escolheu entrar no propósito de Deus. Foi Deus que te escolheu. Você está entendendo? Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que foi até ti. E te botou debaixo do propósito. Eu posso dizer assim, irmão, Ele te botou debaixo do propósito. Ah, mas pastor, eu não estou no propósito, eu não estou vivendo o propósito. Mas aí não é culpa de Deus, é culpa de você. É porque você não aceitou a proposta de Deus. Você não aceitou o convite de Deus. Mas Deus já fez esse propósito contigo. Deus já te incluiu nesse propósito. Quando Jesus foi pregado na cruz, ou antes de ser pregado na cruz, Jesus disse isso: olha, quando me levantarem, ali eu atrairei todo mundo a mim. Todos a mim. É todos, irmão. Ali já nasceu o propósito de Deus para mim e para a tua vida. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar nesse propósito. E qual é a porta desse propósito? Qual é o caminho para esse propósito? A resposta está em João. E agora? João 14,6, eu acho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é isso? Alguém confirma para mim aí? Hã? 14,6. Essa é a porta, irmão. Essa é a porta do propósito. Jesus. Ele diz: não é igreja, não é religião,
Eu já disse para você, quando eu falo isso, eu não estou desvalorizando a igreja. Se eu tivesse, eu não estava colocando a minha vida, gastando a minha vida, como diz um hino aí, né? Eu não estaria gastando a minha vida em prol desse trabalho que é a igreja, que é esse ministério. Se eu não acreditasse na igreja, claro que eu acredito na igreja, mas a igreja não é o Salvador. O Salvador, que é o cabeça dessa igreja, ele é Jesus Cristo, esse é o nosso Salvador. Aí o que precisa para a gente acreditar nisso que eu estou falando aqui? Fé, ter fé. Amém, amados? Ter fé, a gente precisa ter fé. Até, eu acho que é Tiago ou Judas, agora eu vou lá ver. Vem a palavra no... Isso é Deus, irmão, sabe por quê? Porque eu não preparei. Se eu fosse falar isso, eu já saberia de cor, eu estaria apontado aqui, mas não está. Aí é que Jesus manda e eu tenho que ir lá buscar, né? Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa obra, sabia? Eu acho que é Tiago, não, é Judas, né? Eu acho que é Judas, vou em Judas primeiro. Judas é lá no finalzinho, antes de Apocalipse. É o último livro antes de Apocalipse. Ó, Judas, versículo 3 diz assim: amados, na minha Bíblia diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Deixa eu facilitar para você aqui. É como eu estou aqui pregando a palavra. Tiago foi pregar, Judas foi pregar a palavra. Esse Judas aqui não é o Iscariote, tá, gente? Esse Judas aqui é Judas, irmão de Jesus. E ele nessa narrativa dele aqui, nessa exposição da palavra de Deus aqui, ele quer dizer o quê? Olha, estava eu pregando, assim como eu estou pregando aqui, agora, sobre a comum salvação. Quer dizer, pregando a palavra de Deus, a salvação, a bondade de Deus, essas coisas, mas ele diz, olha só, amado, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, a exortar, a chamar atenção, a falar mais, a batalhar pelo quê? Fé. Você está entendendo? Além de você precisar saber que a fé que você tem que ter, ela não vem de coisas visíveis. Pode ser até que aconteça alguma coisa visível que vai te aguçar a fé, claro. Que vai fortalecer a tua fé, claro que tem. Mas o normal é você crer, é você acreditar, né? Mas aí Judas aqui ainda ele diz assim: olha, você tem que batalhar. Ele exorta, irmão. O que é exortar? Eu já falei, é chamar atenção, é ensinar, é insistir, é ficar ali diligentemente, é se dedicar. Ele foi tocado pelo Espírito Santo. Às vezes a gente passa por isso, às vezes a gente está pregando, porque isso aqui que eu estou falando agora, aqui de Judas não estava no meu cronograma aqui, nas minhas anotações aqui, não estava, mas é uma ação do Espírito Santo, né? Essa é a ajuda do Espírito Santo. Tu faz a tua parte, né? E embora ela toda é planejada por Deus, porque Deus sabe todas as coisas, mas até aqui, mesmo aqui, Deus nos dá recurso, Deus nos revela, vem na nossa mente, isso é Deus, gente, operando. Por quê? Porque isso é muito importante. Além de tu ter que buscar, tem que se esforçar.
Você está entendendo? E por isso que a gente aqui às vezes insiste, por isso que às vezes a gente aqui até se torna repetitivo naquilo que a gente fala, prega aqui, porque tem gente que precisa, irmão, ouvir um monte de vezes. Tem gente que ouve uma vez, duas e já toma para cima. Tem gente que passa a vida toda ouvindo e nunca. Então o nosso papel, o papel do evangelista, do pregador, é insistir, pregar a palavra. E Jesus, ele está batendo na porta direto, constantemente, até o dia do arrebatamento da igreja. Ele vai continuar batendo na porta do teu coração. Tem alguns que Jesus bate e eles abrem, escancaram a porta. Tem uns que abrem um pouquinho e fecha, não quer mais. Tem outros que nem abrem, nem dá atenção. Tem outros que nem vê a batida na porta. Mas Jesus está lá batendo todos os dias. Se você abrir os teus ouvidos espirituais, você vai escutar isso. Você está entendendo? Então por isso que a gente repete aqui, a gente tem que se esforçar. Irmão, nós temos uma época hoje que, por causa de tantas dificuldades que o mundo tem nos colocado, a gente precisa intensificar as nossas forças, as nossas buscas, para a gente se apegar a Deus, para a gente fortalecer a nossa fé. E foi isso que Judas sentiu no seu coração, na hora que ele estava escrevendo, né? Que era como se estivesse pregando, porque a escrita dele é uma pregação para nós hoje, e para aquele que lê, né? Eu estou falando bastante de Tiago, porque tem uma passagem muito boa também de Tiago, por isso que eu estou mencionando Tiago aqui também. Tem uma passagem que eu acho que também de Tiago, que é capítulo 1, deixa eu ver aqui se é capítulo 1, de Tiago, que fala assim, até para reforçar isso, irmão, como é importante a fé, a gente ter fé. Olha só, Tiago capítulo 1, mistura aqui nesse texto, né, a nossa falta e a nossa dúvida. Tiago 1, versículo 5, vamos ler do 5 em diante. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, né? Peça a Deus para te levar no curso, no estudo. Deus, está ruim, está difícil de ir, pede para Deus, e Deus vai te dar uma forcinha e tu vai conseguir vir. Que a todos ele dá. Deixa eu ver aqui que estou me perdendo aqui. E não a lança na pessoa, né? Peça, porém, com fé. Aí, irmãos, o mais assustador disso você vai ouvir agora. E por isso que eu estou pregando aqui, irmãos, é importantíssimo. Olha só o que diz a seguir nesse texto, deixa eu ver se eu acho. Peça, porém, com fé, o 6, né? Não duvidando, porque, olha só, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que levada pelo vento lança de uma para outra parte. Isso aqui eu falo com maestria, porque eu vivi um bom tempo no mar, e eu sei o que é isso. A onda que está falando aqui, não é aquela onda grande, aquela onda assim que tu vê no mar assim, não tem? Não é essa onda. Essa onda aí é conforme maré, com outras coisas assim.
Mas a onda que fala do vento é aquela onda mais miudinha, que se o vento estiver tocando para lá, a ondinha vai para lá. Se estiver tocando para o outro lado, e isso muda constantemente. O vento sul toca as ondinhas para o norte, o vento norte toca as ondinhas para o sul, o vento de fora, que é leste, toca para a terra, que linguagem do mar, né? O vento leste que toca da terra, que é de fora, toca de fora para a terra. O vento nordeste toca de terra para fora. Então essas ondas fazem isso, e elas são inconstantes. Ela pode mudar a questão de horas, de dias, entendeu? Quando você vê um ventinho aí mais friozinho, você sabe que é o vento sul, sudeste, é o ventinho que vem mais lá do sul. Quando está mais quente, a gente sabe que é o ventinho mais de fora, o ventinho mais do norte. Mas o que eu quero dizer com isso é que essas ondas mudam constantemente. Essas ondas mudam. E Deus, ele compara aquele que não tem sabedoria, né, porque fala ali no começo do texto, aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Então, aquele que não tem sabedoria e aquele que duvida, não tem certeza, não tem convicção naquilo que está fazendo, naquilo que está acreditando, eles se assemelham a essas ondas. Olha o que Deus diz. Por quê? Porque são inconstantes. Hoje ele está acreditando, amanhã não está, depois volta a acreditar de novo. Ouve uma palavra como essa daqui, sai cheio de fé, chega ali na frente, as lutas, as coisas, os espinhos, os pedregais e uma de outro abençoado, e muda. Aí já não está com tanta fé. Então essas pessoas que são inseguras, não têm uma convicção. Uma vez, me veio à mente agora também, uma vez era um obreiro meu, ele disse assim: "Ô pastor", ele me deu uma esculachadinha assim no começo, mas depois ele deu uma adoçada e disse: "Olha pastor, eu sei que o pastor mais lá no começo, né, que eu estava meio cruzinho ainda, meio novo, ele disse assim: eu sei que o pastor não tem muita sabedoria", assim, largou na lata assim, não tem muita sabedoria, que o pastor é meio inconstante, assim, nos meus movimentos lá, não sei o que tem, mas eu tenho uma coisa que eu admiro no pastor. Aquilo que o pastor sabe, aquilo que o pastor prega, aquilo que o pastor faz, é com convicção. Eu vejo convicção assim. Para tirar o pastor disso aí tem que ser, isso está certo. Concordei com ele, isso está certo. Para me dobrar tem que, principalmente assim, com coisas, e outras coisas também, né? Só meio teimosinho assim. A pessoa tem que me provar, tem que, né, que eu estou errado, ou que não é o que eu estou dizendo, e principalmente na Bíblia tem que me mostrar aqui, né? Não adianta, tem que me mostrar aqui, ó. Tem que me convencer através da Bíblia. Amém, irmão? Mas aí isso aqui é o meu habitat. Disso aqui eu já tenho 30 anos de praia, então tem que ser bom. Não adianta vir tem que vir preparado, porque senão vai perder. E também por méritos meus, porque eu estudo, e também porque eu falei até esses dias acho que foi ontem, né? Esses dias eu sou meu QI, irmãos, por causa da idade, né? Meu HD já está bem falhinho, além de estar velho e meio gastado, meio rodado, meio com folga, ainda está cheio, né, irmão? Então, às vezes fica difícil, buga, né? Dá aquele negócio, mas o cara ele me deu umas taquaradas lá, mas depois, né, me elogiou por causa de uma virtude que ele viu em mim, e eu tenho essa convicção, né, irmãos? Tudo que eu falo eu tenho essa convicção, tenho convicção, até porque eu não gosto muito de falar
de coisas que eu não domino. E é o que eu mais passo para os obreiros aqui, para todos aqueles que eu dou uma palestra assim de ensinamento, eu sempre passo, e principalmente para aqueles que a gente dá oportunidade para pregar, que está iniciando, eu sempre passo isso. Olha, para a gente ter tranquilidade, né, para a gente ficar firme, a gente tem que começar assim com arroz e feijão. Aquilo que a gente domina. É muito melhor tu pregar uma coisa que tu domina, pode ser simples, mas tu vai fazer perfeito, do que tu tentar fazer uma coisa mais alta, que está fora dos teus conhecimentos, e a princípio, né, se tu te der bem, vai ser massa, né, mas tu vai ter dificuldade. Né? Tu vai ter dificuldade. Então eu passo sempre isso para os obreiros. Olha, vamos começar devagarinho, vamos começar a pregar aquilo que a gente domina, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente está, né, mais tranquilo. Então, é assim. Mas tudo isso, irmãos, que eu estou falando aqui, é porque a gente precisa ter conhecimento. E aqui nesse texto, fala assim, ó, deixa eu ver se eu acho o versículo, que diz assim, ó, não espera esse tal homem, é o 7 aqui, ó, o 7 diz assim, ó, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aqueles que duvidam, aqueles que não têm sabedoria, aqueles que não conhecem, porque Deus está dizendo, ó, precisa de sabedoria, peça a Deus, vai atrás, corre atrás, tu precisa, para quê? Para tu te firmar, ter convicção, não duvidar, porque a dúvida te tira da bênção, irmão. A dúvida te tira da bênção. A palavra de Deus aqui, ó. Olha, não pense tal homem que receberá alguma coisa se duvidar. Se a gente tiver, eu quero que Deus me abençoe nisso, mas será que Ele vai? Será que Ele vai me abençoar? Aí começa a botar um monte de coisa. Poxa, eu estou assim. Tá, irmão, se tu está assim, então não pede. Porque se tu está assim e não vai ser abençoado, se tu está duvidando, muito menos. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que te alicerçar na sabedoria, para que a tua fé venha crescer e você venha, aleluia, ter convicção. Porque o que mais vai impactar diante de Deus é a tua convicção. Porque a tua convicção mostra a tua fé. Eu falo com convicção, irmãos, eu posso até, sou normal, igual a qualquer outra pessoa. Não sou mais do que ninguém, talvez seja até pior que muitos aqui. Ou tenha menos conhecimento até que muitos aqui. Mas não é o conhecimento por si que a gente tem. O conhecimento é para a gente ter fé. Tudo é para a gente ter fé. Por que a gente estuda? Para a gente ter conhecimento e fortalecer a nossa fé. Porque não é o estudo, não é o conhecimento que vai te salvar. O que vai te salvar é a tua fé. Não é verdade? É a tua fé que vai te salvar. Mas para chegar até a fé, tu precisa estudar. Então a gente tem que fazer, tem pessoas que estão anos na igreja, irmãos, mas não tem uma convicção, não é firme. Né? Tem pessoas, já disse que tem pessoas que são, na minha família tem uns 2 ou 3 assim, que se entusiasmam com pouca coisa, irmão. Fico eufórico com pouca coisa. Uma pessoa dá uma glória no lado dele e ele já parece que o céu se abriu para ele. Né? Já entra parece que já está entrando no céu. Mas chega ali na rua, qualquer lutinha, já as portas se fecham do céu para ele. Conheço bastante gente assim, que se anima e faz projeto e vai e começou a emperrar, começou a dar uma dificuldadezinha, já desiste. Por quê, irmão? São inconstantes. São aquelas sementes que caiu em pedra. Quer dizer, a raiz não se aprofunda. Tem só uma natinha de areia ali, aí a raizinha aguenta ali, fica ali, está ali, bonitinha. Mas daqui a pouco vem um vento, derruba tudo, vem uma chuva, derruba tudo.
Entendesse? Agora a fé alicerçada é aquela que é plantada dentro de uma terra fértil. E o que é essa terra fértil? É a sabedoria, irmão, conhecimento da Bíblia. Meu Deus, se você soubesse o que você está recebendo hoje, você não ficava aí com essa cara aí de abismado e sono e triste porque o Brasil perdeu. Você estaria glorificando o nome do Senhor. Se você soubesse que você está recebendo essa noite, aleluia, você já dava um grito, você já dava um glória, aleluia, porque você não está entendendo, mas eu estou aqui para isso mesmo, é para pregar a palavra de Deus, aleluia, glórias a Deus. Cadê o meu... Queria que botasse aí Tiago 2, irmãos, aí na tela, que a gente vai entrar numa parte aqui muito importante também desse mesmo processo. Tiago 2, deixa eu ver a minha colinha aqui. Perdi a minha colinha. Tiago 2,17, eu acho, né? O Alexandre, faz favor. Tiago 2,17. Olha só, um segredo também importante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O que é obra, irmão? Vamos para essa última parte dessa fé que agrada a Deus. Você já conhece, você já sabe que a fé normal, em se tratando de Bíblia, é aquela que você não vê, das coisas que você não vê. Você não vê, né? Raramente. Tomé não viu, não acreditou. Ele disse assim, só se eu botar o dedo lá, se eu ver e botar o dedinho lá. Aí Jesus veio, vem Tiago, bota o dedo aqui, ó. Ô Tomé, vem Tomé, não queria botar o dedo, vem. Não precisa, Senhor, se jogou no chão, Senhor, né? Arrependido por ele ter duvidado. Você já aprendeu isso, né? Que a fé, o princípio da fé é esse. Você não vai ver, você tem que crer. Ó, Jesus está aqui. Aleluia. Eu creio, você crê? Mas você está vendo? Aleluia. Através do Espírito Santo, a palavra de Deus nos garante. Quando Jesus foi, ou estava prestes a ir ao Pai, ele disse assim, eu rogarei, não vos deixarei órfão não, eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro Consolador. É o Espírito Santo, ele está aqui, o nosso Deus, eu já disse várias vezes aqui, o nosso Deus hoje, presente, o Deus presente deste século, desde que Jesus foi para a glória, é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui no meio de nós. Aleluia. Aleluia. E aqueles que estão dando glória, ele está aí dentro de você. Aleluia. Então você sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você acredita. Você sabe também que para você aumentar, para aguçar, ou para você ter fé, você precisa de conhecimento, precisa ouvir a palavra de Deus, para você fortalecer a tua fé. A arma do cristão hoje é fé, irmão. Sabia? A alma do cristão hoje é fé. O que põe o cristão de pé, ou que faz o cristão ficar permanentemente de pé, é a fé. Até porque se a gente não agradar a Deus, irmãos, a gente não vai conseguir fazer nada, a gente não vai ter nada. E acho que até no versículo 6 do capítulo 11, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Então vamos fortalecer a nossa fé. Ai pastor, mas como é que eu mostro isso? O que eu tenho que fazer para mostrar que eu tenho fé? Aqui está a resposta. Alexandre, por favor, Tiago 2,17 para mim aí.
A gente já leu, mas eu quero ler mais um pouquinho. Estou dando trabalho para o Alexandre hoje. Vou também trabalhar um pouquinho, né? Ó, assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesmo. O que é obra, irmãos? É aquilo que a gente faz em pró de Deus, ou da igreja, que é de Deus, que é a noiva de Jesus, né, que é a noiva do Cordeiro. Tudo aquilo que a gente faz, só que essa obra, irmãos, ela tem que ser de coração, né, porque tem obras por interesse, né, e como tem obras por interesse, mas tem obras que é de coração, né? Tem obras que é de coração, irmãos, que rompe qualquer barreira de dificuldade. Eu tive um exemplo hoje. Hoje tinha um senhor ali que ficava ali, aqui no lado da igreja, aqui, a gente estava meio agoniado com isso, porque a gente estava num dilema, né, gente? Poxa, ali ele estava sujando, ele estava naquela coisa feia que ficava aqui na entrada da igreja, mas por outro lado a gente é um ser humano, né? O que a gente ia fazer? Mas só que aí ele complicou mais ainda, ele trouxe uns pau ali, fez um barraco. E um monte de imundice ali, irmão, que depois a gente foi tirar ali. Quer dizer, a gente ser feio, estava ali, e teve até uma pessoa que disse assim, olha, vamos ter que dar um jeito aí, porque daqui a pouco ele traz uns tijolos, umas coisas aí, faz uma casa aí do lado aí, da igreja, porque foi a pastora Gide que falou isso, no sábado, no dia do bazar, na hora do bazar aqui. E aí a gente chamou os responsáveis, porque não quer ir, né, irmãos, não quer ir para o abrigo, não quer, né, quer viver assim, né? Aí a gente chamou, eles não quiseram, aí os caras mesmo que tiraram ele daí, disseram assim, olha, se tu não, a gente está te oferecendo tudo, abrigo, né, te oferecendo ajuda, tu não quer, agora tu pode fazer isso, a gente não pode te obrigar a ir para lá, agora a igreja também não é obrigada a te aturar essa mundiçada, essa sujeira desse. Os caras já condenaram isso aí, nem cachorro não vive assim. Aí ele foi embora, montou na bicicletinha dele, foi embora e deixou uma montoeira de imundícia. Eu fiquei agoniado, e agora, Jesus? E eu com o carro meio carregado das minhas coisas ali de trabalho, e fiz daquela situação uma coisa quase que impossível. Mas aí teve um irmãozinho, posso falar o nome? Posso falar? Tem gente que não gosta de, mas eu vou falar mesmo assim. Aí eu falei para a esposa dele, disse assim, ó, não tá, né, tá trabalhando ou tá lá em cima? Não tá, né, tá trabalhando, né? Eu falei para ela assim, poxa, não conhece alguém lá, né, lá na cidade nova lá, que tem, porque lá tem bastante, né, eu já morei lá, alguém que tem uma carrocinha, alguém que tem uma caminhonetezinha, alguma coisa pra gente levar isso daí. Aí ela disse assim, eu vou falar pro meu marido e ele conhece bastante gente lá e ele vai resolver. Aí fui para casa. Daqui a pouquinho eu recebi uma mensagenzinha e até um videozinho que estava tinha levado tudo. E eu digo, ô glória, para mim parecia tão difícil, mas para ele, né, para o Rafael, vou falar o nome, para o Rafael foi tão fácil. Ele veio ali com acho que até de carro, era carro até, né, Rafael? Deitou o banco, limpou tudo e levou tudo. E eu fiquei naquela, né, mas me impossibilitei, eu mesmo me impossibilitei, achei tão difícil até então. Por quê, irmão? Porque a gente tem amor, irmão. Quando a gente faz assim, a gente tem amor. Ele teve mais amor do que eu para resolver aquela coisa ali. Para chegar agora na hora do culto, não tá aquele monte de imundícia que tinha ali. Essa é a obra com amor, irmãos. Não é fazer aquilo que já é fácil. Aquilo que é fácil todo mundo faz, mas aquilo que requer, né, um desprendimento, que requer um esforço, que requer alguma coisa da gente, essa que é a obra difícil, e é essa obra que justifica a nossa fé. Sem essas obras, irmão, a fé é morta, fica só em palavras. Para a gente resumir, eu até fiz um textozinho aqui que eu quero
ler para os irmãos, até resumindo, né, isso aqui, que diz assim, ó, que eu botei até o tema, né, que é a fé que agrada a Deus. A palavra de Deus nos mostra que fé verdadeira tem 3 características, essas que eu coloquei aqui, né, que é em Hebreus. A primeira aprendemos que a fé é confiar em Deus, sem ver as coisas, né, e acreditar nas promessas deles. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que estava lá em Romanos, né, que a gente leu aqui também, 10, 17, entendemos que essa fé não nasce por acaso, mas cresce quando ouvimos e recebemos a palavra de Deus. É uma verdade, né? Isso aqui é uma coisa resumida. E Tiago, né, o 2,17, que nos ensina que a fé verdadeira não fica apenas em palavras, ela se manifesta em atitudes e obediência. Pela fé cristã começa com a confiança, e Deus fortalece pela sua palavra e se evidencia por meios das nossas ações. Você está entendendo? Não adianta buscar, às vezes a gente diz assim, vou buscar fé em oração, às vezes a gente se esforça numa coisa, irmãos, que não é, por mais que a gente busque, não é suficiente. Por quê? Porque cada coisa tem os pontos característicos para tu chegar a um resultado, né? E esse da fé é isso aí, é acreditar, irmão, mesmo quando você não está vendo. Porque se você acreditar, você vai ver, os seus olhos espirituais vão ver. Você está entendendo? E se esforçar. Segundo ponto é se esforçar, porque Deus vai ver os nossos esforços e vai nos ajudar a compreender, a entender, ou se fortalecer naquilo ali. E não deixar isso ficar só em palavras, né, irmão? É a atitude, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Aquilo que a gente deve fazer, mesmo não podendo muito fazer, a gente tem que se esforçar para fazer. Tem coisa que a gente tem que se esforçar, gente. A gente tem que se esforçar. Vir no culto hoje foi mais difícilzinho, né? Porque tem muita gente que gosta bastante, mas já estou meio desligado do jogo. Já fui mais ligado em jogo, mas não estou muito ligado assim. Mas eu vim escutando, né, irmão? Claro. Escutei o primeiro tempo em casa, vim escutando no carro. Cheguei aqui, estava terminando, eu vi, mas aí quando eu vi que estava 2-0, já desisti. Mas eu já fui mais apegado, mas eu não troco. Se a igreja tivesse começado 5 horas, eu estava aqui 5 horas para fazer o culto e não estou nem aí para jogo. Vou saber o resultado depois. Você está entendendo? Então essas coisas assim, mas tem gente que não, né? Tem gente aí que mudou o horário de culto, tem igreja aí que mudou o horário de culto, tem igreja aí que cancelou o culto por causa do jogo. Aqui não, aqui o negócio é Jesus e o resto é o resto. E olha que está falando aqui uma pessoa que gosta de futebol, hein? Mas a minha prioridade hoje é Jesus, aleluia, e tudo que me levar para mais perto dele, eu vou me esforçar para fazer. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque aí Jesus vai me levar a lugares, aleluia, que eu nem imaginava ter possibilidade de chegar. Uns 28, 30 anos atrás, quando eu entrei pela primeira vez na igreja, embora eu profetizei para mim mesmo, eu apontei para o altar e disse assim, lá é o meu lugar. Eu nunca imaginava que eu ia ter um ministério, que Deus ia colocar aos meus cuidados um ministério. Nunca imaginei isso, irmão. Porque eu sou uma pessoa que não tem estudo, não tenho muito estudo. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade, era tímido, agora que eu sou tímido ainda, aqui que eu não sou. Aqui eu não sou tímido. Aqui o que Deus mandar falar, eu falo e não estou nem aí. É com Ele, é Ele. Ó, irmão, tu tem que caprichar mais um pouquinho, ó, irmão, tu tem que esforçar mais um pouquinho. Eu digo isso, irmão, se Deus mostrar. Sabe por quê? Sabe por quê que eu não tenho medo de dizer? Porque não é minha vontade, não é minhas palavras, é de Deus. Você está entendendo? Se você achar ruim, eu vou dizer, eu reclamo com Ele.
porque isso não é meu, eu só estou transmitindo. Você está entendendo? Amém, queridos? Então a gente tem que fazer por onde, queridos? Meu Deus, a salvação, daqui a pouquinho Jesus está aí, e aí? E aí, irmão, você vai ficar por aí perdido? Ou você quer ir para o céu? Ou você quer ir para perto de Jesus? É tão bom a gente sentir a presença de Deus, mesmo não vendo Ele. Não é bom? Não é bom? Eu estou sentindo a presença de Deus, irmãos, porque aquele que é da palavra de Deus, aquele que tem intimidade com a palavra de Deus, aquele que anuncia a palavra de Deus, ele sente a presença de Deus. Eu faço coisas aqui, irmãos, que estão fora das minhas capacidades. Eu faço por quê? Porque Deus está. Não porque eu sou alguma coisa, irmãos, é porque Deus tem responsabilidade com isso aqui, ó. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso comigo assim, pessoalmente, comigo. O compromisso dele não é comigo, o compromisso dele é com a sua palavra. Amém? Por isso que ele me usa, por isso que ele usa os pregadores daqui, por isso que ele usa você para glorificar o nome dele. Você está entendendo? Não é porque a gente tem mérito, é porque a gente está à disposição. Quando a gente tem fé, a gente se coloca à disposição para Deus usar. Aí todo mundo ganha, irmãos, a igreja ganha. Quando Deus te usa, a igreja ganha. Aqueles que estão perto de você ganham. Você ganha e Deus ganha, porque Ele é glorificado na tua vida. Aleluia, Jesus.